O ódio que sempre esteve presente no mundo real ganha cada vez mais espaço no mundo digital. Na web, os chamados haters se multiplicam. São internautas que sempre respondem negativamente a todo e qualquer estímulo. Nós fomos entender por que eles são cada vez mais comuns. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Antes de entender as causas do ódio na internet, tem um raio-x das baterias. Selecionamos alguns aplicativos que mostram o estado real das baterias de smartphones e tablets e mostramos como fazer o mesmo com as baterias dos notebooks. Das baterias para as impressoras. Preparamos um guia com dicas super valiosas para você escolher o modelo certo. E tem também uma reportagem especial sobre a inovação que já chegou à educação. O Olhar Digital Plus está começando. Ainda que imprimir tenha se tornado menos comum nos últimos anos, volta e meia surge a necessidade de colocar algo no papel. E escolher uma impressora pode ser tarefa complicada, com tantos modelos à disposição. Confira o guia que preparamos para facilitar a sua vida. Independente de qual seja a sua necessidade, escolher a impressora certa em um mercado com tantas opções requer atenção. Diversas perguntas precisam ser respondidas antes mesmo de começar a pesquisar. Você vai imprimir muito material? Colorido ou preto e branco? Com que frequência você pretende usar a impressora? Você vai imprimir materiais em alta resolução, como fotos, por exemplo? Tem facilidade para configurar esses aparelhos? E quanto você está disposto a investir em uma impressora? Mais importante do que a pessoa comprar uma impressora cheia de características é comprar a impressora certa, para não se frustrar. Porque às vezes a pessoa vai usar muito, só que quer comprar uma impressora a mais barata possível. Vai se frustrar depois, porque a impressora não vai aguentar. E a mesma coisa o oposto, né? A pessoa tem uma aplicação específica ou pequena, mas quer comprar uma impressora que está super em relação aos features dela, e não vai sobrar a impressora. Então é aquela coisa que a gente fala, vou comprar uma Ferrari para andar na terra, né? Ou vai comprar um carrinho de andar na terra para andar no asfalto. Então é importante você analisar qual vai ser a característica da pessoa que vai usar e aí depois tomar a decisão. Jato de tinta ou laser? Outra questão, né? Com a tecnologia atual, podemos logo de cara dizer que os dois são bons. As impressoras com jato de tinta ainda são mais comuns e também mais baratas e com cartuchos de tinta mais acessíveis. Para se ter uma ideia, com um cartucho preto, que custa algo próximo de R$ 60, é possível imprimir em média 150 páginas, ou seja, 40 centavos por página. Os modelos a laser têm maior capacidade de impressão, mas também costumam ser mais caros. O gasto de energia elétrica das impressoras a laser também é maior. Um toner preto, que custa R$ 300, imprime em média 2.000 páginas, 15 centavos por página. Daí a importância de saber a intensidade do uso que você fará da impressora antes de escolher. A impressora laser ela é um pouquinho mais brilhante, a impressora já de tinta um pouquinho mais fosca. Mas a qualidade ela é a mesma e é muito boa. A gente testou, fez impressão de fotografia nas duas. Dificilmente alguém não vai gostar de uma ou de outra. Às vezes é aquela questão pessoal mesmo de eu prefiro já de tinta na minha empresa, eu prefiro laser, mas assim, pouca diferença. Um é pó e o outro é a tinta líquida. Essa é a diferença principal da tecnologia. Uma característica bastante interessante que a maioria das impressoras já traz atualmente é a conectividade Wi-Fi. A diferença no preço final hoje de uma máquina wireless e uma não wireless é de R$ 50. Então é assim, a gente sempre recomenda que se compre o wireless, porque hoje em dia está todo mundo conectado. Se a pessoa tiver um celular, um smartphone, ele vai estar conectado. Tem um notebook, vai estar conectado. Então, com o wireless, vai poder imprimir direto, não precisa estar ligando o cabo USB, mas ainda tem pessoas que usam
PCs, às vezes desktops, que ainda não têm o Wi-Fi, não estão conectados num Wi-Fi, e aí vai precisar de um USB. Mas hoje eu te digo que para cada 10 wireless, a gente vende uma não wireless. Outro ponto de decisão: impressora simples ou multifuncional? Bom, aqui a escolha é mais fácil. Uma impressora simples só vale a pena se você precisa de um modelo específico para grandes formatos ou precisa de resultados profissionais de altíssima qualidade. Unindo a utilidade de impressão, scanner, copiadora e às vezes até fax em um único equipamento, as multifuncionais são a melhor escolha para a maioria. Tanto é que representam mais de 85% do mercado. Assim como o do não wireless para o wireless é de R$50, da single function que a gente tem para a primeira multifunction também é R$50. E assim, por R$50 a mais, a pessoa vai levar scanner, vai levar copiadora e talvez um pouquinho a mais vai levar fax também. Outra dica legal é dar preferência para marcas que possuam assistência técnica autorizada e suporte no Brasil. O último passo é pesquisar preço. Afinal, todos os gostos, todos os bolsos e todo mundo vai ficar feliz. Depois do intervalo, a inovação chegou à sala de aula. Veja como as escolas mais modernas se adaptaram à nova realidade em que as informações estão por todos os lados. E ainda hoje tem o raio-x das baterias. Saiba como cuidar das suas para aumentar a vida útil. O Olhar Digital Plus volta já. A tecnologia e a internet mudaram a vida de todo mundo. E uma das áreas que mais foram impactadas foi a da educação. Com a mudança do comportamento dos alunos, as escolas precisam se adaptar ao novo ambiente em que o conhecimento está por todos os lados, a um clique de distância. Inovar é palavra de ordem. Bom, você já deve estar cansado de ouvir isso, né? Mas quando o assunto é educação, a tal da inovação já aconteceu sem que ninguém planejasse. E isso foi por causa da tecnologia. Antes, o aluno ia para a sala de aula, prestava atenção no que o professor dizia e mais tarde praticava o que ele tinha visto com a famosa lição de casa. Hoje é super fácil o aluno obter conhecimento sobre o assunto antes da aula e chegar na escola para se aprofundar no tema e tirar dúvidas com os especialistas. Ou seja, mudou a ordem de tudo. A inovação vem, na verdade, de um grande comportamento de questionamento. Quer dizer, como é que eu questiono o que está posto, o que está dito, o que está acertado e assegurado, trago a dúvida para esse ambiente de discussão e, em cima disso, busco novas soluções. Com isso, o papel do professor também muda. Em um ensino inovador, o profissional tem uma função mais de orientador, de organizador e menos de fonte única de conhecimento. O professor está te ensinando enquanto te pergunta e não está te ensinando enquanto cospe conteúdo. Outro pilar que sustenta a inovação no ensino de tecnologia em particular são os desafios. Estamos falando de uma educação menos baseada em verdades absolutas e com muito mais liberdade para lidar com as dúvidas. O legal é que se a escola consegue se adaptar a essa nova realidade, o aluno terá na sala de aula uma dinâmica que é super próxima do que acontece no mercado de trabalho. Todo o foco do desafio, uma educação baseada em desafios, eu acho que é uma educação que inova, na medida em que ela deixa o aluno fazer a pergunta fundamental, deixa o aluno correr atrás daquilo que para ele são as boas respostas e reserva para a escola um papel de, obviamente, orientador e curador, que eu acho que é uma nova forma de chegar à educação. Quando o assunto é ensino de tecnologia, tem uma novidade interessante chamada de filosofia maker. No fundo, a ideia é que o aluno passe a valorizar mais o que aprende. Então a gente tem um foco muito forte em projetos. Então a gente entende que aprender TI é um bom caminho para aprender TI. É o caminho dos projetos e, portanto, você está o tempo inteiro desafiando e levando o aluno a fazer coisas.
Para oferecer um ambiente assim, a instituição precisa estar alinhada com as últimas tecnologias, plataformas, produtos, fabricantes, métodos e práticas de nível global. Um ponto importante a ser avaliado é quão inovador é o aparato tecnológico que é oferecido ao aluno. Mas, mais do que isso, como esses softwares e equipamentos são utilizados na prática. Para nós é imperativo que a gente use, por exemplo, as últimas versões de qualquer software que a gente esteja utilizando. Mas mais do que isso, é fazer usos inovadores dessas mesmas ferramentas. Então, fique atento, hein? Um modelo educacional que coloca a inovação no centro certamente fará diferença na sua formação e nas portas que se abrirão à sua frente. No próximo bloco tem o raio-x das baterias. Selecionamos aplicativos e caminhos para você conferir todos os detalhes da sua. E tem também nossa investigação sobre o ódio na internet. Por que ele é tão comum? O Olhar Digital Plus volta já. Elas se tornaram mais que importantes. As baterias movem boa parte da nossa vida digital. Por isso, resolvemos reunir aplicativos e dicas que podem fazer com que elas durem muito mais. Confira! Há diversas formas de avaliar a bateria do seu dispositivo, seja ele qual for. A primeira inspeção é visual. Cá entre nós, você não precisa ser nenhum especialista para distinguir uma bateria defeituosa de outra saudável. Muitas falhas são fáceis de detectar, claro, se você tiver acesso à bateria do seu aparelho. Procure por bolhas, marcas de vazamento, corrosão nos terminais metálicos, manchas brancas ou esverdeadas. Qualquer um desses indícios é sinal de alerta. Quanto antes você trocar essa bateria, menor a chance de ela danificar seu dispositivo. Não pense duas vezes, não. Além da informação principal sobre o nível de bateria, atualmente a maioria dos dispositivos permite um gerenciamento energético mais completo, inclusive com opções para preservar energia quando você mais precisar. Mas em relação ao nível da bateria, o mais importante é prestar atenção quão rápido a energia do seu aparelho cai logo depois que você o desconecta da tomada. Não é normal, por exemplo, que em poucos minutos ele vá de 100% para 70%, ou então caia repentinamente de 60% para 30%. Observe esses níveis de queda anormais. Se eles acontecerem, é outro indício de que já é hora de substituir essa bateria aí, hein? E se antes mesmo de chegar ao limite de descarga total, o aparelho simplesmente desligar, pode ter certeza, essa bateria já era. Se depois da análise visual e de observar o nível de queda da energia restar dúvidas sobre a saúde da bateria, calma, há opções para um diagnóstico ainda mais preciso. Um dos principais números de uma bateria é o número de ciclos que ela passou. Cada ciclo representa uma carga e descarga completas. Mas a informação não é tão fácil de encontrar em qualquer aparelho. Vamos começar pelos dispositivos Android. Na Play Store existe uma infinidade de aplicativos que prometem avaliar a bateria do smartphone. Nós pesquisamos e um dos melhores que encontramos foi o Battery, da MacroPinch. Além de indicar o nível da bateria, o app traz a temperatura, a voltagem, o estado geral e até a tecnologia usada. Agora, se você não quiser baixar nada, existe um código secreto para checar o estado da bateria do seu Android, sabia? Digite lá, asterisco, cerquilha, 4636, cerquilha, asterisco, cerquilha, asterisco. E veja o que acontece. Um menu cheio de detalhes é exibido na hora. O principal é a integridade da bateria. Enquanto estiver bom, perfeito. Diferente disso, é hora de começar a pensar em substituir a bateria do seu Android. Para o iPhone, nós também testamos alguns aplicativos, mas nenhum com tanto sucesso. Claro, o smartphone da Apple registra o número de ciclos da bateria e sua capacidade real dentro da célula, mas o usuário comum não tem acesso a essa informação. Nós encontramos uma solução alternativa gratuita, segura e que funciona muito bem.
Para usá-la, o único requisito é que você tenha o iTunes pré-instalado na sua máquina. A solução é iBackup Bot, uma ferramenta para monitorar dispositivos da Apple com versões disponíveis para Mac e PC. Com o aplicativo aberto, assim que você conecta seu iPad ou iPhone ao computador, uma série de informações é exibida sobre o aparelho. Em Mais Informações, você encontra detalhes sobre a bateria. Os principais são a contagem de ciclo de carga e a capacidade real. Se o número do item Full Charge Capacity, ou capacidade total de carga, for muito menor do que a Design Capacity, a capacidade nominal do aparelho, saiba que é hora de trocar a bateria do seu tablet ou smartphone. Para se ter uma ideia, uma bateria de lítio perde cerca de 20% da sua capacidade após 500 ciclos de carga, como é o caso desse iPhone 5 que nós testamos. Nos notebooks da Apple, a informação sobre o estado da bateria é mais fácil de se acessar. Ao clicar na maçã no canto esquerdo superior da tela, basta entrar em Sobre este Mac. Em seguida, nas informações do sistema, você encontra tudo sobre o computador e também sobre a bateria. Clique em Energia para acessar. Ali você também tem o estado da bateria e o número de ciclos. As baterias dos modelos mais antigos e mais simples suportam em média 500 ciclos de carga e descarga até começarem a perder capacidade. Já as baterias dos modelos mais novos suportam até 1000 ciclos antes de serem substituídas. A informação que vale é a condição da bateria. Neste caso, não mais boa, mas ainda normal. Nos PCs, a Microsoft adicionou um recurso escondido no Windows 8, um relatório completo e detalhado. O documento traz informações sobre as condições da bateria e também como sua capacidade diminuiu ao longo do tempo, além de outras estatísticas interessantes. Para gerar o relatório, tudo que você precisa é de um comando único na opção Prompt de comando. Para abrir o menu rapidamente, basta pressionar a tecla especial Windows junto com a letra X. Depois de abrir a janela do prompt de comando, basta digitar o seguinte comando: Power CFG espaço barra e Battery Report, tudo junto. Então clicar Enter. Essa é a mágica. O relatório estará salvo na pasta indicada. O documento é salvo em HTML e é bem fácil de ser interpretado. Os detalhes mais importantes são a capacidade nominal, a capacidade de carga total e a contagem de ciclos. A última seção talvez seja a mais interessante para avaliar o estado da bateria do seu PC. A comparação mostra a vida da bateria observada em plena carga do dispositivo para a vida da bateria teórica na sua capacidade nominal. Todas essas informações, certamente, vão ajudar na hora de decidir sobre a troca da bateria do seu notebook. Aposto que agora ficou mais fácil saber a quantas anda a sua bateria aí, né? Os links para o software de teste de bateria do iPhone e também para o app para Android estão logo abaixo do vídeo dessa matéria no nosso site. Vale uma última dica: se você constatar que é mesmo hora de substituir a bateria do seu notebook, tablet ou smartphone, procure uma assistência técnica de confiança que use materiais originais de primeira linha. Caso contrário, além de perder a garantia do seu aparelho, você pode danificá-lo para sempre. Aí, o prejuízo vai ser bem maior do que a falta de energia, né? Os haters não são maioria, mas certamente chamam muita atenção no mundo virtual. São internautas que reagem a qualquer estímulo com um sentimento: ódio. Fomos entender por que eles são cada vez mais comuns. Haters. Você provavelmente já ouviu falar deles. A expressão define o perfil daquelas pessoas que têm o prazer de disseminar o ódio na internet. Um estudo publicado pelo Journal of Personality and Social Psychology afirma que é impossível agradar quem nasceu para odiar, não importa o que se faça. Pessoas com uma visão negativa do mundo são mais propensas a reagir negativamente a novos estímulos, sejam eles quais forem. No Brasil, nos últimos 3 anos, o número de páginas denunciadas por divulgar conteúdo de intolerância racial, religiosa, neonazistas, xenofobia ou homofobia cresceu mais de 200%. A psicologia explica o ódio como uma das emoções mais fortes da condição humana. É o contraponto do amor, e ambos são manifestações extremas e radicais. Se qualquer um pode amar,
Todos podemos sentir ódio também. É mais do que normal em certas situações, inclusive. A questão é que o indivíduo civilizado e controlado transforma o ódio em realização, como o esporte, por exemplo. O ódio gratuito, que é o caso dos odientos pelas redes, ele é, antes e acima de tudo, uma manifestação moral de covardia. O covarde, ele se esconde através da rede para intriga e para fofoca. Esta falsa sensação de anonimato transformou a internet em um grande palco de diversos tipos de disseminação gratuita do ódio. Tudo que se faz na internet deixa rastro, né? E esse rastro ele pode ser levantado e ele vai apontar para o autor do ilícito. Isso é fato. Muitos casos se tornaram notórios. Nas redes sociais, esta jovem negra foi vítima de uma enxurrada de comentários racistas quando publicou uma foto com seu namorado branco. Certo tempo atrás, uma estagiária de direito foi condenada a 1 ano e meio de prisão por suas declarações contra nordestinos na internet. Brigas de torcidas são tão violentas na web quanto nas ruas. Mais recentemente, e tão macabro quanto, foram diversos comentários na foto da criança síria refugiada de apenas 3 anos morta na praia. Para a maioria de nós, parece simplesmente inexplicável. Na minha opinião, se trata de indivíduos infantilizados, indivíduos destrutivos. Eles têm prazer na destruição. É uma posição sadomasoquista. O sujeito tem gozo no sofrimento alheio. É um doente, mas é um criminoso. Na vida real, fora da internet, esses odiadores seguem o mesmo perfil. Covardes. Quando estão em grupo, até podem causar algum ato de ódio gratuito ou coisa do gênero. Mas sozinhos, se acovardam. O sujeito é muito valente e corajoso, por exemplo, para agredir ou para insultar uma criança, um negro, um homossexual, mas protegido pela rede. Agora, eu queria ver esse mesmo canalha tomando essa atitude, por exemplo, diante de um homossexual bombado. Não vai fazer. O que não parece nem um pouco viável é tentar explicar esses atos, ou, pior, deixar tudo para lá. Se é um criminoso, deve ser tratado como tal. As leis são as mesmas aplicadas para um ato praticado fora da internet. E a sociedade precisa entender melhor nosso direito de reagir. Mas é preciso reagir tratando lixo como lixo, escória como escória, covarde como covarde, canalha como canalha. Não é para tentar compreender. Esse excesso de tentativa dialogante, ele não é civilizado. Não é civilizado. Tem indivíduos que têm um comportamento antissocial e precisam ser punidos. Precisam ser punidos com desprezo, com a contraofensiva, com os instrumentos que a lei permite e principalmente com desprezo social. As penas para esses crimes de ódio pela rede vão de 6 meses a 5 anos de prisão. O importante é que a vítima não se cale e tome uma atitude o quanto antes. Se a pessoa for vítima de um crime propriamente dito, ela deve ir à polícia registrar um boletim de ocorrência. Lembre-se, é importante coletar o maior número de provas possível contra o agressor. Outra saída é fazer uma denúncia direta ao Ministério Público. Esta pode ser feita online. Agora, se você não souber o que fazer, consulte um advogado. Interessante que se procure o advogado, que ele já vai dar uma orientação imediata, né? Ou vai na delegacia, ou já vamos ingressar com uma ação amanhã, né? Porque como a gente está no ambiente virtual, os dados são frágeis, né? Eles podem ser perdidos. Acesse olhardigital.com.br e escolha sua newsletter. Você pode optar pela newsletter geral, enviada diariamente para mais de 150 mil assinantes. Tem também a newsletter Pro, focada nos assuntos que interessam aos profissionais de tecnologia, enviada uma vez por semana a mais de 40 mil assinantes. Escolha a sua ou fique com as duas. Elas são uma ótima maneira para você se manter em dia com o mundo da tecnologia. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!